Data: 14 de novembro de 2023. Hora: 03:42 da madrugada. Coordenadas GPS: 23 graus sul, 46 graus oeste. Periferia industrial da Zona Leste. A chuva ácida e fria batia contra as telhas de zinco de um galpão que, horas antes, era apenas um ponto cego no mapa da polícia militar. A viatura da força tática freia bruscamente na lama. As luzes do giroscópio cortam a escuridão, refletindo em poças misturadas com óleo e sangue. O rádio da polícia chia, mas ninguém responde de dentro da estrutura. O silêncio é pesado, não natural para uma ocorrência de tiroteio intenso. O sargento Mendes é o primeiro a descer. Ele saca a arma. A lanterna tática varre a entrada. O portão principal, uma estrutura maciça de ferro, está fundido, não trancado, mas soldado eletronicamente de dentro para fora. O cheiro no ar não é de pólvora, é de ozônio, cheiro de circuito queimado e carne chamuscada. Ao arrombarem a porta lateral com um ariete, a equipe tática estanca. Eles esperavam encontrar uma chacina de gangues rivais, corpos crivados de balas. O que vem desafia a lógica forense imediata. 5 homens estão no chão. Nenhum deles tem marcas de tiro. O ambiente estala. Fios de cobre descascados pendem do teto como teias de aranha letais. Monitores de tubo antigos piscam códigos binários em verde. No centro do caos, uma cadeira de plástico vazia, e ao lado dela, um prato de comida de cachorro intocado. O operador fantasma já havia evaporado, deixando para trás apenas a sua obra-prima de vingança. Para entender o inferno daquela noite, precisamos recuar 6 meses. O homem que vivia ali não tinha nome para a vizinhança. Era apenas o Mudo, um vulto encurvado, vestindo trapos oleosos, empurrando um carrinho de mão com o eixo torto pelas ladeiras do bairro. Sua rotina era um relógio suíço quebrado. Saía às 04:00, retornava às 19:00. Ele não coletava qualquer lixo. Seus olhos, escondidos sob um boné encardido, escaneavam o chão em busca de algo específico. Placas mãe oxidadas, fios de cobre, baterias de celular estufadas e micro-ondas descartados. Para os moradores, ele era um indigente inofensivo que fedia a metal velho. Ninguém notava suas mãos. Eram calejadas, sim, mas os movimentos eram cirúrgicos. Quando ele desmontava um rádio na calçada, não usava força bruta. Usava precisão, separando resistores e capacitores como quem separa diamantes. Ele morava no galpão abandonado de uma antiga fábrica de tecelagem. O local era um labirinto de sucata. Paredes de monitores, CRT empilhados formavam corredores estreitos. O teto gotejava, mas ele tinha um sistema de calhas feito de garrafas PET, que desviava a água para um filtro de carvão artesanal. Sua única companhia era Barão, um vira-lata sarnento de 12 anos, cego de um olho, que mancava no mesmo ritmo do dono. O cachorro era a única criatura no mundo que ouvia a voz do Mudo, ou melhor, seus sons guturais de afeto. A relação deles não era de dono e animal, era de 2 sobreviventes de guerras diferentes. O Mudo não falava porque a sociedade o calou, ou assim pensavam. A verdade era que ele escolheu o silêncio. Cada palavra dita no passado custou vidas. Agora, ele se comunicava com o mundo através da frequência das coisas, a voltagem, a amperagem, a resistência. Dentro do galpão, a sucata não era lixo, era arsenal. Ele passava as noites restaurando geradores a diesel com peças de motor de geladeira. Ele criou um sistema de vigilância usando câmeras de laptops quebrados, espalhadas estrategicamente pelo perímetro do galpão. Ninguém sabia, mas aquele mendigo monitorava todas as frequências de rádio da polícia e do tráfico local num raio de 5 biliquilômetros. Ele ouvia tudo, sabia quem vendia, quem comprava, quem morria, mas ele nunca interferia. A neutralidade era seu escudo. Ele sofria de dores de cabeça crônicas, sequelas de uma pressão atmosférica que só ele sentia. Quando a tempestade se aproximava, ele se encolhia num canto, abraçado ao Barão, tremendo não de frio, mas de memória. O isolamento era sua penitência, mas a mente dele, aquela mente brilhante e perigosa, nunca parou de trabalhar. Ela estava apenas em modo de espera, aguardando um novo comando de operação.
E esse comando viria das profundezas de sua história, 20 anos antes, selva amazônica, fronteira com a Colômbia. O homem nos trapos era o primeiro-tenente Elias, engenheiro de comunicações e guerra eletrônica do Exército Brasileiro. Codinome, Voltz. Elias não era um soldado de infantaria comum. Ele era o cérebro que guiava o músculo. Sua especialidade era improvisação em campo hostil. Se o rádio quebrasse, ele fazia um novo com arame e uma batata. Se precisassem de uma bomba, ele a fazia com fertilizante e um relógio de pulso. A missão era interceptar uma coluna de guerrilheiros que transportava toneladas de pasta base e armamento antiaéreo. A unidade de Elias, o pelotão fantasma, estava infiltrada há 15 dias na mata fechada, vivendo de ração e água da chuva. A tensão era palpável. O silêncio da selva era enganoso. Elias passava as noites com fones de ouvido, sintonizando frequências baixas, tentando captar a comunicação criptografada do inimigo. Ele era um caçador de ondas invisíveis. No 16º dia, a emboscada aconteceu, mas não foi o exército que emboscou, foram eles. A inteligência falhou. O pelotão fantasma caiu numa zona de morte, em forma de L, fogo cruzado de metralhadoras .50, rasgando a vegetação e os corpos. Elias viu seu comandante ser partido ao meio. O rádio principal foi estilhaçado por um tiro de fuzil. Eles estavam cercados. Sem comunicação, sem comando e com a munição acabando. O pânico começou a se instalar nos recrutas mais jovens. Foi nesse momento que Voltz assumiu. Ele não pegou um fuzil. Ele rastejou até os corpos dos inimigos caídos e recolheu seus rádios comunicadores, baterias soltas e detonadores não utilizados. Sob fogo intenso, com lama e sangue cobrindo seus olhos, Elias começou a trabalhar. Ele desmontou as baterias dos rádios, expondo o lítio ao ar úmido, criando reações térmicas instáveis. Ele conectou os detonadores em série, usando o fio de cobre de dentro do próprio colete tático. Sua mente entrou em um estado de fluxo absoluto. O som das balas sumiu. Só existia o diagrama elétrico em sua cabeça. Elias percebeu que o inimigo usava uma frequência específica para coordenar o avanço. Ele não tinha como bloquear o sinal com o equipamento que restava, mas tinha como sobrecarregá-lo. Ele criou um jammer rudimentar usando a bobina de um motor de barco abandonado na margem do rio e a bateria de alta capacidade do rádio destruído. O objetivo não era apenas cortar a comunicação deles. O plano era atraí-los. Ele configurou o dispositivo para emitir um sinal de socorro falso na frequência do inimigo, simulando que um dos líderes da guerrilha estava ferido naquela posição. Os guerrilheiros morderam a isca, avançaram para o ponto cego onde Elias havia montado sua armadilha principal, uma IED direcional, feita com estojos de munição vazios, recheados de pólvora e pregos, mas o detonador remoto falhou. A umidade da selva corroeu o contato. Elias tinha uma escolha: recuar e morrer fuzilado com seus homens, ou fechar o circuito manualmente. Ele olhou para os sobreviventes do seu pelotão, garotos de 19, 20 anos, chorando, rezando. Elias olhou para os fios em suas mãos. Ele sabia o custo. Quando a vanguarda inimiga chegou a 5 metros, Elias uniu os fios. O mundo ficou branco. A explosão direcional varreu a linha de frente inimiga, transformando a vegetação em estilhaços mortais. O deslocamento de ar jogou Elias contra uma árvore centenária. Seus tímpanos estouraram instantaneamente. O sangue escorria de seus ouvidos, nariz e olhos. Ele não ouvia os gritos, nem o som da retirada inimiga. A armadilha funcionou. A confusão gerada pelo jammer e a explosão brutal fez os guerrilheiros acreditarem que o reforço aéreo havia chegado. Eles fugiram. O pelotão estava salvo. Elias acordou 3 dias depois no hospital militar. O mundo estava mudo. O diagnóstico: perda auditiva severa e danos neurológicos que afetaram a fala. A afasia traumática. Ele foi condecorado por bravura, mas dispensado por invalidez. A medalha não pagava as contas. A medalha não parava o zumbido constante em sua cabeça, agudo como um apito de chaleira. De volta à vida civil, Elias tentou trabalhar em empresas de telecomunicações, mas ele não conseguia lidar com pessoas, com burocracia, com o
barulho visual da cidade. Ele era um engenheiro de combate, sem guerra. A esposa o deixou 6 meses depois. Disse que viver com ele era como viver com um fantasma. Ele apenas olhava para o vazio, desmontando e montando torradeiras, televisões, relógios, sem propósito. Ele foi descendo a escada social, perdeu a casa, o carro, a dignidade. Acabou na rua, onde o silêncio era uma moeda valiosa. Encontrou o galpão e o barão. E lá, ele construiu seu novo quartel-general. A habilidade com eletrônica, antes usada para salvar vidas e matar inimigos, agora servia para consertar ventiladores em troca de comida. Mas o conhecimento letal sobre como transformar energia em arma continuava intacto. De volta ao presente, Elias acaricia a cabeça de Barão. Ele sente a vibração do chão antes de ouvir o motor. Um carro preto rebaixado entra no terreno do galpão. A paz acabou. O carro é uma SUV blindada, roubada. De dentro descem 4 homens. O líder é Neco, um gerente do tráfico local, ambicioso e cruel. Ele usa correntes de ouro grossas e tem um sorriso de dentes encapados. Ao lado dele, Rato, o especialista em desmanche, magro, nervoso, com as mãos sujas de graxa e olhos vidrados de quem não dorme há dias. Os outros 2 são a massa bruta, Torrão e Pitbull, homens grandes, sem pescoço, que obedecem ordens sem questionar e gostam da violência pela violência. Dias antes, Neco precisava de um novo local. A polícia havia estourado o desmanche anterior. Ele olhou o mapa e viu o galpão abandonado na zona morta. Lá não entra ninguém. Só tem um mendigo maluco, disse um olheiro. A motivação era puramente logística e financeira. O galpão tinha o tamanho perfeito para esconder caminhões roubados e ficava longe de áreas residenciais, abafando os gritos de quem eles sequestravam para extorquir senhas de banco. Eles não consideraram o habitante humano como uma ameaça. Para Neco, o mudo era parte da mobília, menos importante que os ratos do esgoto, uma praga que poderia ser enxotada ou esmagada. Vamos tomar aquilo hoje. Se o velho chiar, a gente joga ele no rio. Neco instruiu o rato, rindo enquanto carregava uma pistola Glock com seletor de rajada. A arrogância deles era o combustível do desastre. Eles estavam acostumados a impor o medo através de armas de fogo e gritos. Nunca enfrentaram alguém que lutasse com física e matemática. Eles não fizeram reconhecimento prévio, não checaram se havia armadilhas, não observaram a rotina do alvo. Entraram no território inimigo cegos pela própria impunidade. A invasão começa. O portão é forçado. Torrão chuta a chapa de metal, fazendo um estrondo que ecoa pelo galpão silencioso. Barão late, um latido rouco e fraco, protegendo seu mestre. Elias está no fundo, soldando uma placa. Ele para. Ele não se vira imediatamente. Ele coloca o ferro de solda no suporte com calma. Ele sabe que estão ali. As câmeras já haviam mostrado. Neco entra caminhando como se fosse o dono do mundo, chutando pilhas de sucata. Ei, lixo! O aluguel venceu! Ele grita, sua voz reverberando nas paredes metálicas. Rato começa a rir, pegando um monitor antigo e jogando no chão, estilhaçando o vidro. Olha isso, Neco. É um lixão mesmo, mas o espaço é bom. Cabe uns 10 carros aqui. Pitbull se aproxima de Elias e o empurra. Elias cambaleia, mas não cai. Ele mantém a cabeça baixa, os olhos fixos nas botas táticas falsificadas do invasor. Ele é mudo mesmo ou é debilóide? Pergunta Torrão. Neco se aproxima, pega o queixo de Elias e levanta seu rosto. A partir de agora, você trabalha pra gente, vovô. Você limpa o óleo do chão e fica de bico calado, entendeu? Elias assente devagar. Ele precisa ganhar tempo. Ele precisa avaliar o inimigo. 4 alvos, armados, instáveis. Ele olha para o layout do galpão. Tudo ali é uma arma em potencial. Os bandidos começam a trazer os carros. O galpão sagrado de Elias, seu santuário de silêncio, é invadido por funk alto, fumaça de cigarro e o som de serras elétricas cortando lataria. Eles escolhem o canto onde Elias dormia para fazer o escritório. Chutam o colchão dele para longe, jogam suas ferramentas no chão. Barão rosna, encolhido atrás de uma pilha de caixas. Rato encontra a bancada de trabalho de Elias. Olha quanta tralha eletrônica.
O velho é o professor Pardal do lixo. Ele pega um dispositivo estranho, um detonador remoto desmontado, e brinca com ele, sem saber que segura a morte nas mãos. Elias observa Rato manusear o componente. Se Rato apertar o contato errado, perde os dedos. Mas Elias não faz nada. Ele apenas memoriza. Rato é curioso e descuidado. Torrão e Pitbull são a força bruta. Eles começam a desmontar um SUV de luxo. Eles suam muito. Bebem água da torneira do galpão. Elias nota a água. Condutividade. Neco se senta na cadeira principal. Coloca os pés sobre uma bobina de cabos de alta tensão desligada. Ele começa a fazer ligações, negociando peças. Ele é o centro de comando. A noite cai. A primeira noite da ocupação. Elias é forçado a ficar num canto, vigiado. Eles jogam restos de comida para ele como se fosse um cachorro. Barão tenta se aproximar de Elias, mas Pitbull chuta o ar na direção do cão, rindo. Sai daqui, sarnento! O coração de Elias bate num ritmo lento, controlado. A raiva é fria. Eles não sabem, mas estão dentro de uma gaiola de Faraday gigante. As paredes de metal do galpão, reforçadas por Elias com malha de cobre retirada de cabos, isolam sinais externos quando ativadas. Elias observa onde cada um dorme. Neco no carro, os outros em colchões no chão, perto da entrada. Ele observa onde estão as poças de água da goteira que ele nunca consertou de propósito. Ele observa a fiação elétrica exposta que corre pelo teto, fios que ele mesmo desencapou para facilitar manutenções futuras. Tudo é parte do ecossistema dele. A madrugada chega. Os bandidos dormem, exceto um vigia que cochila. Elias não dorme. Ele finge. Seus olhos estão abertos na escuridão, mapeando rotas. Ele precisa de um plano de contingência. Se eles decidirem matá-lo, ele levará todos juntos. Mas ele prefere uma execução tática, limpa, sem deixar rastros de sua identidade militar. O cenário está montado. O galpão é o tabuleiro. Os bandidos são as peças pretas. Elias é o jogador que vê o jogo 10 movimentos à frente. O massacre está prestes a começar, mas eles ainda têm uma chance de sair vivos. Eles só não sabem disso. Dia 2. A humilhação aumenta. Neco obriga Elias a desmontar peças pesadas de motor. Você tem mãos boas, velhinho. Use elas. Elias obedece. Ele usa a oportunidade para roubar pequenos componentes. Um relé, um capacitor, um fio de cobre. Ele esconde as peças nas mangas da camisa, nas botas. A cada ida ao banheiro, ele monta pequenos circuitos e os esconde em locais estratégicos, dentro de caixas de luz, atrás de vigas. O primeiro erro. Rato encontra um dos jammers de Elias. Ele acha que é um rádio velho. Vou ligar essa porcaria para ouvir música. Ele conecta na tomada. O dispositivo emite um guincho de alta frequência. Rato xinga e joga o aparelho na parede. Lixo. Ele não percebeu, mas aquele guincho testou a rede elétrica do galpão. As luzes piscaram. Elias sorriu internamente. A rede aguenta a sobrecarga. Elias começa o xadrez mental. Ele calcula a impedância do corpo de Torrão, que está suado e encostado numa viga de ferro. Se ele energizar a viga com 220 V, Torrão não morre, apenas cola. Se ele usar o transformador de micro-ondas, Torrão frita. Ele decide as dosagens. A punição deve ser gradual. O terror psicológico deve vir antes da morte física. Eles precisam sentir que o galpão os rejeita. O segundo erro. Pitbull decide urinar num canto escuro, onde há uma pilha de baterias de carro velhas. Ele chuta as baterias. O ácido vaza. O vapor tóxico começa a se acumular no ambiente fechado, inodoro no início. Elias vê isso. Ele sabe que se ligar o ventilador industrial na reversão, pode espalhar esse vapor para a área onde eles comem, mas ele espera. O tempo está a seu favor. A tarde do terceiro dia é quente. O galpão vira um forno. O temperamento dos bandidos piora. Eles brigam entre si. Neco grita com todos. A tensão é um barril de pólvora. Elias continua seu trabalho invisível. Ele conecta o sistema de irrigação de incêndio a um tanque de óleo queimado no teto. Ele cria uma válvula solenoide caseira acionada por um sinal de celular antigo. Ele observa a linguagem corporal
de Neco. O líder está nervoso. O celular dele não pega sinal direito lá dentro. Ele tem que ir até o portão para falar. Isso cria um gargalo. Se Elias travar o portão eletronicamente quando Neco estiver dentro, ninguém sai e ninguém entra. Barão, o cachorro, sente a mudança na energia de Elias. Ele fica inquieto, ganindo baixinho. Elias faz um sinal com a mão. Fica. O cachorro obedece e se esconde debaixo de uma bancada reforçada. Rato começa a desconfiar do mudo. Esse velho olha pra gente de um jeito estranho, Neco. Parece que ele tá analisando. Neco ri. Ele tá cagado de medo, Rato. Deixa de nóia. Rato não. Desiste. Ele vai até as coisas de Elias e encontra um caderno velho. São diagramas, desenhos técnicos complexos. Ei, o que é isso aqui? Elias gela pela primeira vez. Aquele caderno tem rascunhos de patentes militares. Se eles entenderem o que é, a cobertura cai. Rato folheia. É desenho de, sei lá, parece planta de prédio. O velho era arquiteto. Eles riem e jogam o caderno no lixo. Elias expira. A ignorância deles é sua salvação. A noite cai novamente. Tempestade se formando lá fora. A pressão cai. A cabeça de Elias começa a latejar. O zumbido no ouvido aumenta. É o sinal. A natureza vai dar cobertura acústica para a operação. O plano de Elias é simples. Isolar, dividir, eliminar. Ele vai usar a infraestrutura do galpão para transformar o ambiente em uma câmara de execução. Ele prepara o blackout. Ele sabotou o disjuntor principal. Com um único puxão de um fio de pesca escondido, ele pode cortar a luz e ativar as luzes de emergência vermelhas que ele instalou. A atmosfera muda. O ar fica pesado. Os trovões começam a mascarar os sons dos preparativos finais de Elias. Ele afrouxa os parafusos de uma estante de metal pesada perto de onde Pitbull dorme. Ele derrama um líquido condutor no chão, formando trilhas invisíveis que conectam pontos chaves do galpão à rede elétrica. Os bandidos estão bebendo cerveja, comemorando a venda de um lote de peças. Estão bêbados e lentos. O momento ideal se aproxima, mas então a crueldade gratuita acontece. O evento que catalisa o fim. Barão sai do esconderijo com fome e vai até o prato de restos de churrasco de Torrão. Torrão, bêbado, se irrita. Cachorro maldito, ele chuta Barão. O cachorro voa e bate contra a lateral de um compactador de lixo manual, uma prensa antiga de ferro. Barão cai ganindo, a pata quebrada. Elias larga a ferramenta que segurava. Ele se levanta, seus olhos mudam. O olhar submisso desaparece. O olhar do tenente Elias retorna. Neco vê a mudança. Opa, o vovô ficou bravo? Rato ri. Vai fazer o que? Jogar uma porca em mim? Torrão pega Barão pelo pescoço. Vou ensinar esse cachorro a voar. Ele abre a porta do compactador. O compactador é manual, uma caixa de metal pesada. Ele joga o cachorro dentro. Não. Elias tenta gritar, mas sai apenas um som rouco. Ele corre. Pitbull o intercepta com um soco no estômago. Elias cai, sem ar. Torrão começa a girar a manivela da prensa. Barão grita lá dentro. O som de ossos estalando é baixo, mas para Elias é mais alto que um trovão. É o fim da diplomacia. É o início da guerra total. O terceiro erro, fatal. Eles ignoraram o aviso nos olhos de Elias. Eles mataram a única coisa que mantinha a humanidade dele ancorada. Torrão ri, enquanto o choro do cachorro cessa. O silêncio da morte preenche o galpão. Elias no chão não tenta levantar para brigar. Ele rola para o lado, para perto de uma coluna. Sua mão encontra um fio desencapado que sai do chão. Ele conecta os dois polos. Clique. O som de travas eletromagnéticas ecoa em todas as portas do galpão. As trancas descem. O portão principal trava. As janelas basculantes se fecham com motores adaptados. O galpão está selado. Que porra foi essa? Grita Neco. Ele tenta abrir a porta lateral. Emperrada. Ele chuta. Nada. É aço sólido. Elias puxa o fio de pesca. Blackout. A luz principal morre. O galpão mergulha na escuridão total. Segundos depois, as luzes de emergência de Elias acendem. Mas não são brancas. São vermelhas, fracas, posicionadas no chão, criando sombras demoníacas. Rato. Liga a lanterna! Grita Neco. O pânico se instala. Eles sacam as armas apontando para o nada. Cadê o velho? Cadê o velho? Elias sumiu nas sombras. Ele conhece cada centímetro do labirinto. A execução tática começa. Elias está no teto,
andando sobre as vigas como uma aranha. Ele veste óculos de visão noturna que montou com peças de uma câmera de segurança antiga. Ele vê tudo verde. Eles não veem nada. Ele aciona o interruptor 1. A trilha de líquido condutor no chão onde Pitbull está pisando é energizada. 440 volts de corrente contínua, desviada do poste da rua. Pitbull trava. Seus músculos contraem violentamente. Ele não consegue gritar. O diafragma paralisa. Ele dança a dança da eletricidade, fumaça saindo das botas. Ele cai, o coração parado instantaneamente. Primeiro alvo neutralizado. O cheiro de carne queimada enche o ar. Pitbull! Grita Torrão. Ele corre para ajudar o amigo pisando na mesma poça. Mas Elias corta a corrente. Ele quer brincar com Torrão. Elias joga uma peça de metal perto de onde Rato está. Rato dispara uma rajada de metralhadora na direção do som. As balas ricocheteiam no metal e quase acertam Neco. Para de atirar, imbecil! Berra o chefe. Elias ativa o sistema de som. Alto-falantes escondidos começam a tocar um som de alta frequência misturado com batimentos cardíacos amplificados. É desorientador, causa náusea e vertigem. Guerra psicológica. Torrão está encostado na prensa onde matou o cachorro. Elias aciona o solenoide 2, um pistão hidráulico, roubado de um caminhão. Empurra a estante de metal pesada. A estante tomba. Toneladas de sucata caem sobre as pernas de Torrão, esmagando-as contra a prensa. Ele uiva de dor. O osso da tíbia exposto. A justiça poética. Preso ao túmulo que criou para o cão. Restam Neco e Rato. Eles estão de costas um para o outro, aterrorizados. Aparece desgraçado. Chora Rato. Elias está logo acima deles. Ele solta uma bomba de flash caseira, magnésio raspado e um flash de câmera fotográfica potente. Flash estoura. Cegueira temporária total para os bandidos. Elias desce por uma corda. Ele desarma Rato com um golpe seco na traqueia. Rato cai sufocando, buscando ar que não entra. Neco dispara a esmo. A arma trava. Elias usa um ímã de neodímio ultra forte preso a uma vara para puxar o cano da arma para o lado no momento do disparo. Neco está indefeso. Elias surge na luz vermelha, segurando um taser industrial, feito com um transformador de micro-ondas. A haste de metal crepita com um arco. Voltaico azul e furioso. Neco recua, tropeçando nos corpos dos comparsas. Piedade, velho! Eu te dou dinheiro! Elias não responde. Ele avança. O zumbido do taser é o único som. Elias encosta a haste no peito de Neco. Não é um choque para matar rápido. É controlado. Neco convulsiona. Espuma pela boca, seus nervos fritando lentamente. Elias mantém o contato até o cheiro de ozônio ser insuportável. Neco apaga, em coma permanente. O silêncio retorna ao galpão. As luzes vermelhas piscam. Elias olha para sua obra. 4 invasores neutralizados. Ele vai até a prensa. Com esforço, abre a porta e retira o corpo pequeno e quebrado de Barão. Ele chora, pela primeira vez em anos. Lágrimas quentes limpam a fuligem de seu rosto. Ele embrulha o cachorro em sua manta favorita. Elias sabe que a polícia virá. O tiroteio de Rato deve ter alertado a vizinhança. Ele tem pouco tempo. Ele inicia o protocolo Terra Arrasada. Ele destrói seus discos rígidos com uma furadeira. Queima os diagramas no balde de metal. Ele pega sua mochila de fuga, preparada há anos. Dinheiro vivo, passaportes falsos e um drive criptografado. Antes de sair, ele solda o portão principal por dentro usando uma bateria de caminhão e eletrodos, garantindo que ninguém entre até ele estar longe. Ele sai por uma passagem subterrânea de esgoto pluvial que só ele conhecia, carregando o corpo de Barão. Ele enterra o amigo em uma colina próxima, sob uma árvore, olhando para as luzes da cidade. Voltamos à cena do crime com a polícia. O sargento Mendes termina de analisar o local. A perícia está abismada. Não foi massacre, sargento. Foi cirurgia, diz o perito, apontando para as armadilhas. Quem fez isso conhecia engenharia, anatomia e táticas de guerrilha. Eles encontram Neco ainda vivo, mas vegetal. Ele baba, olhando para o teto, murmurando, luz vermelha, sem parar. Ele viverá o resto dos dias em uma instituição psiquiátrica, prisioneiro da própria mente. Rato sobreviveu com danos permanentes na laringe. Nunca mais falará. A ironia do destino. O falador ficou mudo. Punido pelo mudo, Torrão perdeu as pernas. Pitbull foi o único óbito imediato. A gangue foi desmantelada naquela noite.
O medo se espalhou pelo submundo. Não entrem no galpão do fantasma. Nos dias seguintes, a polícia tentou identificar o morador. Nenhum registro. As digitais encontradas não batiam com o banco de dados civil. Estavam classificadas como arquivo morto no sistema militar. O caso foi arquivado como disputa de facção não convencional. Mas Mendes sabia a verdade. Ele viu os diagramas desenhados na poeira da bancada antes de serem apagados. Eram táticas de forças especiais. O galpão foi demolido pela prefeitura meses depois. No lugar, construíram um estacionamento. Mas os moradores dizem que, em noites de tempestade, as luzes dos postes ali perto piscam em código Morse. E Elias desapareceu na vastidão do Brasil. Talvez esteja em outra cidade, empurrando outro carrinho, invisível novamente. Mas agora ele não é mais apenas uma vítima. Ele relembrou quem é. O operador fantasma despertou. E onde houver injustiça contra os esquecidos, ele pode estar lá, ouvindo nas frequências que ninguém mais escuta. A lição que ficou para o crime local foi brutal e definitiva. O perigo real não é aquele que late e mostra os dentes. O perigo real é o homem quieto, que tem paciência para planejar, inteligência para executar e absolutamente nada a perder. Nunca subestime o homem invisível, pois quando ele decidir aparecer, será a última coisa que você verá. E assim termina o relatório do incidente do Galpão 14. O arquivo está fechado, mas o fantasma continua operando.